Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs. Eu mais uma vez agradeço a oportunidade a Deus, que me concede esse momento aqui com vocês, aproveitando a tecnologia, de poder transformar em vídeos esses momentos de reflexão do Evangelho. Para quem não me conhece ainda, nessa encarnação eu me chamo Devanir. Eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor e nós ficamos na cidade de São Paulo, na rua Arnaldo Magnicaro, 1370. Estamos aí, com a graça de Deus, podendo estar próximo dos nossos entes queridos, de todos esses nossos irmãos de caridade, passando um pouquinho daquilo que entendemos do Evangelho segundo o Espiritismo, de todos os detalhes aí da obra de Kardec, outros irmãos nossos trazendo sobre outros livros, do Livro dos Espíritos, a juventude do Caminheiros aí estudando as outras obras, Livro dos Médiuns, e outros fazendo o Céu e o Inferno, já estudaram o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo também, fazendo leituras, e nós estamos aí tentando levar um pouquinho daquilo que a gente compreende das obras de Kardec, não é? Então vamos, nesse momento, rogar ao Pai de infinita misericórdia, que Ele ampare a todos os corações em aflição, que a espiritualidade amiga socorra a todos os nossos irmãos que estão em situação de saúde debilitada, todos os nossos irmãos que retornaram ao plano espiritual, que possam ser ali amparados e recebidos pelos seus entes queridos, por todos os nossos irmãos que se encontram em situações de abandono, sejam idosos, crianças, jovens, adolescentes, que corações bondosos possam chegar até eles, dando-lhes esperança, que possam devolver-lhes a fé em Deus, a fé em si mesmo, que possamos rogar por todos os nossos irmãos que estão lutando contra os seus vícios, os males que os arrastam para o sofrimento, que eles possam compreender que a luta é diária, não existe fórmula mágica para nos tirar desse sofrimento. Tem que ser o empenho, e a fé em Deus, e o amparo dos seus parentes, dos seus entes queridos também são fundamentais. Então que todos possam voltar os seus olhares para esses irmãozinhos. E rogamos ao Pai pelos nossos irmãozinhos que se encontram hoje encarcerados, Rogamos também pelas suas vítimas, que possam um dia compreender cada um a sua parte e eliminar o ódio dos seus corações, qualquer sentimento de vingança, qualquer sentimento de fazer justiça por conta própria, que então possam entender que a justiça divina não deixa escapar nenhum só detalhe. Embora a justiça dos homens muitas vezes possa fechar os seus olhos, mas a justiça divina está atenta a tudo o que acontece. Rogamos ao Pai também pelo amparo de irmãos encarnados e desencarnados, que possam levar a todos aqueles que passam a necessidade hoje de um teto, que estão aí em situações de rua, pelas capitais, e por todas as cidades, que corações bondosos possam socorrer esses irmãozinhos, dando a eles não só o alimento do corpo, mas também o alimento da alma. Que Deus ampare a todos os lares, que eles possam ter paz e harmonia. Então nós vamos hoje, agradecendo a Deus por esse amparo e que possa nos inspirar também nos estudos, ou na compreensão do tema de hoje do Evangelho. Nós vamos estar trabalhando o capítulo 9, começando o capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, e estamos naquela
faixa dos bem-aventurados, né? E hoje nós vamos falar sobre bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, Jesus nos traz uma reflexão sobre a nossa condição de estado de espírito. Então, Mateus, no capítulo 5, ele registrou no versículo 5 e no versículo 9 o ensinamento do Cristo, dizendo, né? Bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Né? E no versículo 9, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Então aqui Kardec começa nos esclarecendo, né? Ele diz aqui, por essas máximas, ou seja, por essas expressões, Jesus estabeleceu como lei a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, né, e a paciência. E, por consequência, condenou a violência, a cólera e até mesmo toda expressão descortês para com os semelhantes. Então é importante a gente conseguir compreender, né, esse ensinamento do Cristo. O Cristo sempre nos falou, né, com olhares para o futuro. Sempre nos falou de uma forma em que ele explanava para nós a existência da vida espiritual, de todo esse sentimento do porvir. Então, né, não dá para você pensar nessa condição do bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, acontecendo num espaço curto de tempo, né? Porque nós estamos falando da Terra com hoje mais de 7 bilhões, né, de seres encarnados nela, com mais um tanto aguardando a oportunidade para o seu retorno. E não se muda, né, não se modifica 7 bilhões de pessoas da noite para o dia. Provavelmente, né, a nossa razão vai nos mostrando que seria impossível numa encarnação, né, por mais longínqua, né, por mais longa que ela possa ser, dentro daquilo que o corpo suporta, né, e hoje nós vemos aí pessoas com mais de 100 anos de idade, por mais longa que ela seja, ela não conseguiria suportar, né, esse tempo de mudança das pessoas, porque é um processo demorado, porque, né, precisa se trabalhar as crianças, esses coraçõezinhos, com entendimento, né, precisa dar a eles essa capacidade de compreender o que é amor, o que é respeito, o que é caridade, para que assim eles possam ir, né, praticando isso no seu dia a dia, e aí quando formarem as suas famílias, eles possam passar isso adiante também. Então é um processo contínuo de transformação do espírito e que em uma existência só é impossível, principalmente porque há ainda algumas pessoas que são muito ligadas à condição do egoísmo e da vaidade, do orgulho, e que não fazem isso, né? Não olham para o futuro como Jesus nos mostrou, né? Tem um interesse maior na condição de material, né? De acumular riquezas, de ter poderes, né? De ser dominantes. Então nem todos vão aplicar nesse momento todas as leis divinas, né? Nós ainda temos dificuldades para poder aplicar isso. Então é necessário que a gente entenda que quando Jesus fala que os mansos herdariam a terra, ele não estava falando daquele momento só específico, né? Ele estava dizendo para todos nós que, né, futuramente isso iria acontecer. E está acontecendo agora, né? Por quê? Porque a gente tem entendido que o mundo
né, já de longa data, está passando pela transformação para mundo regenerador. Então é importante a gente entender, né, o que é um mundo regenerador. Então a espiritualidade nos traz que é um mundo onde, né, o bem ele se sobressai ao mal. Né? Os espíritos que permanecem na Terra para viverem num estágio de regeneração, eles estão num estágio em que o espírito vai ali recuperar as suas energias, né? Ou seja, é um momento em que as dores e os sofrimentos são em escalas bem menores, né? As dificuldades não são tão intensas. Por quê? Porque o espírito vai pouco a pouco, né, recuperando a sua consciência de ser espiritual, né, e vai agindo mais conforme as leis divinas do que regido pelo seu instinto e o seu apego material. Então, quando ele fala aqui que Jesus, né, enaltece a doçura, a moderação, a mansuetude, a afabilidade, a paciência, né, é o que? São sentimentos que o espírito vai ter que desenvolver, ou seja, vai ter que trabalhar muito mais fortemente para poder conseguir, né, permanecer na Terra. A espiritualidade já nos explicou que quando um planeta passa por esse processo de transformação, né, aqueles espíritos que não conseguirem se adequar para viver neste ambiente, ele provavelmente será conduzido a outros mundos que estejam na mesma condição que a Terra ou até em condições inferiores ao da Terra, né? Que poderiam ser ali mundos que estão começando o seu estágio em provas e expiações ou até mesmo mundos primitivos. E a razão já nos mostra isso, porque nós temos registros na nossa história, né, na história da humanidade, do surgimento de povos, né, que se mostraram muito mais inteligentes do que a média, né, dos povos que existiam na sua época. Só que também nós percebemos que alguns desses povos trouxeram grande conhecimento em termos de intelecto, mas não conseguiram demonstrar tanto conhecimento ou crescimento na sua vida moral. Então, se nós pegarmos o povo egípcio, né, nós vamos perceber que eles traziam um conhecimento intelectual muito acima, né, dos povos que estavam aqui naquela época. Só que eles conquistaram muitas coisas à base da força, da escravidão, né? Então eles escravizaram o povo hebreu, né, e foram colocando eles como seus serviçais. Ou seja, eles construíram todas aquelas pirâmides que desafiavam a engenharia da época, né? Era muito à frente do conhecimento que se possuía, porém, tudo isso foi construído à base da exploração dos seus irmãos, né? Ou seja, escravizando povos para servir à vontade deles. Então, quando Jesus trata sobre essa condição da bondade, da mansuetude, né? E também falando da questão, né, da pacificidade, né? Mostrando que um mundo regenerador, ele é pacífico, ele não tem guerras, né? Como nós estamos vendo nos dias de hoje. As nações não investirão em materiais bélicos porque não haverá necessidade de montar, né, ali exércitos para poder defender um espaço, para poder defender o seu território, porque ele será respeitado por todos,
né? A soberania daquele povo sobre o espaço que ele reside ali ou que ele ocupa será plena, né? Será pleno o respeito. Não haverá necessidade, né? Essas fronteiras como nós conhecemos hoje, elas não serão necessárias, porque todos os povos se respeitarão. Então, os pacíficos, né, ou seja, aqueles que não estão dispostos a guerrearem junto com os mansos, né, é que conduzirão o comportamento das pessoas, né, dos espíritos mais adiante, né, como nós trouxemos no futuro. Jesus estava falando para o futuro, para aquilo que haveria de vir. Né? Tanto que ele usa o verbo, né, herdarão, né? Ou seja, ele não diz, ó, eles vão herdar agora, né, nesse momento, eles herdarão, né? E os outros, eles falam, serão chamados filhos de Deus, né? Então tudo voltado para o que ainda vai acontecer. Então, quando ele nos traz esse ensinamento, ele vai nos mostrando a importância que será para o espírito, né, transformar-se em um ser muito mais próximo da divindade, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, né? Mostra o quanto da importância do espírito de atentar-se às leis divinas e lutar para não transgredi-las, né? Para não ir contra essas leis, para não desrespeitar as leis de Deus. Muito pelo contrário, fazer com que cada vez todas as leis, né, que Deus disponibilizou para a humanidade sejam motivos ali de muita atenção por todos. Jesus mostra isso, que nós deveremos cultivar, né, na sociedade, na humanidade, né, esse sentimento de amparo uns com os outros. Sentimentos que a gente precisa cultivar agora, porque serão extremamente necessários eles estarem aflorados em todos. Não será, né, recebido no mundo regenerador um ser que queira transformar-se num imperador, né? Que queira ser ali dominante do mundo. Esse pensamento não vai ser tolerado no mundo regenerador, né? A espiritualidade nos traz em alguns dos seus esclarecimentos. O que hoje, né, fere os nossos olhos, muitas vezes, é ser uma pessoa boa, né? Muitas vezes nós percebemos na sociedade onde vivemos, com as pessoas que convivemos, quando alguém é manso, pacífico, nós chamamos eles de bobo, né? Ah, mas você é muito bobo, né? Você, nossa, faz tudo o que as pessoas querem. Ah, você ajuda demais as pessoas. Isso está chocando, né, a humanidade. Por quê? Porque a maior parte ela está presa nesse sentimento de tirar vantagem, né, de querer ter poder, de querer ter riquezas. Só que o futuro será de amor, será de compaixão, de compreensão. Então, alguns espíritos hoje que já entendem, né, o que é isso, se esforçam e já praticam nos dias de hoje o amor e a caridade. Só que isso tem incomodado muitas pessoas, né? Então, quando alguém começa a criar mecanismos, né, ou formas de estender ao seu irmão o amparo, o auxílio, e aí muitas vezes pede, né, o apoio de outras pessoas, essas pessoas muitas vezes criticam,
não ajudam e ainda criticam, né? Porque diz que está querendo aparecer, de que está querendo, né, fazer as coisas por interesse, né? Então, isso tem incomodado algumas pessoas. Agora, futuramente, no mundo regenerador, esse é que vai ser realmente o comportamento da humanidade. E aí o que vai chocar? Vai chocar aquelas pessoas que querem enganar, né, que querem maltratar os seus irmãos, que querem tirar do outro aquilo que lhes pertence, né? Então, o roubo realmente vai chocar as pessoas. A agressão, né, vai chocar as pessoas. Hoje, né, tem pessoas que incentivam uma discriminação, pessoas que incentivam o isolamento de outras pessoas, né? Tem pessoas que incentivam a agressão, né, a pessoas mais fracas, né? Então, nós estamos observando um momento do mundo em que algumas pessoas estão achando, né, que ser ruim que é o que vai levar o espírito para diante. Muito pelo contrário, né? O que Jesus nos mostrou é que sendo humilde, sendo resignado, né, sendo o manso, sendo o pacífico, sendo bondoso, reconhecendo as suas falhas, né, sabendo que existe uma força maior, uma inteligência suprema que nos auxilia, que nos dá ânimo, né, e nos enche de vigor para podermos superar as nossas dificuldades. Então, essas coisas é que vão realmente fazer parte da nossa vida, né? Esses sentimentos de bondade é que prevalecerão. Então, não vai ser mais a maldade, né? Não vai mais ser a dor, será a tranquilidade, a serenidade que vai reinar em todos os momentos da vida do mundo regenerador. Então, isso que a gente precisa entender. Quando Jesus está nos falando das bem-aventuranças, né? Ou seja, Ele está nos dando um perfil, uma característica do Espírito, né, que vai conseguir, né, ser recebido no mundo regenerador. Então, como ele fala, né, bem-aventurados os que sofrem, porque eles serão consolados, né? Por quê? Porque no mundo regenerador você passa reconhecendo as suas dificuldades, reconhecendo a grandeza de Deus, né? E sabendo que é um momento passageiro e se resignando, ou seja, entendendo que é um momento em que você precisa suportar isso e aprender com essas situações, você vai se mostrar capaz de viver num mundo em que você vai estar mais tranquilo, né, e com uma condição melhor para aprender mais. Então, tudo isso que nós estamos suportando agora, desses espíritos que pregam, né, por meio da sua ignorância, o poder, a importância do poder, a importância, né, das posses, da violência, né? Enquanto a gente está suportando tudo isso, lá na frente, né, nós vamos receber a credencial para o mundo regenerador e aí nós vamos ver esses irmãos sendo retirados do planeta Terra e o planeta Terra ficando livre desses sentimentos. Aqueles que não conseguirem entender, então serão convidados a se retirarem. Por isso é que por isso que aqueles espíritos que se manterem mansos, pacíficos, né, que lutam pela justiça,
né? Aqueles que suportam as humilhações, né? Que suportam as dificuldades, suportam as dores, herdarão o futuro do planeta Terra, porque lá no mundo regenerador, né? Na condição do mundo regenerador, ele então receberá as bênçãos divinas para se recuperar, para se refazer, para poder estar em paz consigo mesmo e com a divindade, né? Então, espero que eu tenha conseguido trazer um pouco daquilo que entendi dos ensinamentos do Evangelho, né, desta semana, e que em qualquer momento que vocês possam ter um tempo, né, para ouvir essas palavras, ela possa ser confortadora, né, que ela possa encher o seu coração de esperança, de paz e de harmonia. Então, um grande beijo a todos, fiquem com Deus e nunca percam as suas esperanças, porque o Pai está com todos nós. Que assim seja, graças a Deus.